Áries, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você vai buscar uma mensagem para você ou para alguém de Áries que você está lidando, com certeza você vai receber uma mensagem até o final desse vídeo. Hoje eu estou fazendo um formato diferente, é improvisado, porque eu não estou na minha casa, então eu estou fazendo aqui numa mesinha que eu achei, mas é para vocês não ficarem sem leitura, então eu peço desculpas pelo espaço. Mas vai dar para ver direitinho as cartas e, né, logo eu tô de volta para minha mesa de trabalho, tá? Então são uns diazinhos e logo os vídeos voltam ao normal, pra gente não ficar sem leitura, tá bom? Então, vamos lá, se inscreve no canal, deixa uma curtida, compartilha para o canal crescer e a gente poder levar a mensagem para mais pessoas. Essa leitura para o momento que você chegar, tá? Então vamos lá, Áries, mesa aberta. Vamos ver a guia da mesa de Áries e já abre com a Torre, Aventura, Isolamento glacial. E aqui tem um espaço um pouquinho reduzido, então eu vou deixar as cartas bem juntinhas, tá? E vou botar assim até um pouquinho assim para poder caber tudo que eu quero, tá? A gente vai adaptando. Dá umas duas, uma e o fundo. Preguiça. E o fundo, o fardo. Acho que vocês estão conseguindo enxergar, né? Deve dar para ver aí. Vamos ver. Eu vou embaralhar aqui o Delfos para a gente pegar mais informações. Enquanto isso, a gente vai falando sobre o que já está na mesa. A gente abriu aqui com relâmpago a carta da Torre, né? Para Áries nos próximos dias. Em seguida tem a Aventura. Isolamento glacial, que é o 3 de espadas. Preguiça e o fado. Para muitos aqui, eu vejo que pode estar vendo o fim aí de uma relação que, na verdade, não durou muito. Como diz a carta Aventura, pode ter sido uma aventura, né? E que teve um fim que não foi muito legal. A carta do isolamento glacial, ela traz aí conflitos, embates, alguma sensação de traição, dor, sofrimento, né? E de fundo tem um fardo, lembrando que também é uma carta muito difícil, né? Que é um 6 de espadas, que traz conflitos, traz cansaço, traz exaustão. E aqui tem a preguiça, né? É como se estivesse falando, nesse 9 de copas, de coisas que você já passou, já chegou num ponto onde tudo que podia ser feito já foi feito e agora você meio que tá parado olhando essa coisa acontecer, ou no caso aqui, chegar ao fim, né? Tem um fim aqui. Vamos clarificar? Eu não sei se eu cortei, mas eu vou cortar de novo, não tem problema. Mas embaralhar, tá embaralhado. Clarifica o relâmpago, por favor. A liberação. Clarifica a aventura. Bem-estar material. Isolamento glacial. Ociosidade. A preguiça. Nostalgia. E o fundo de deck, que é o fardo. Vamos clarificar o fardo. Dores de amor. Então aqui, para relâmpago, né, que é a carta da Torre, tem a liberação. Aí a gente pode estar falando de algo que foi destruído, né, e liberando você, né? E se a gente estava falando de uma aventura, né, ou de alguma coisa que você... A gente está certamente falando de relações, tá? Afetivas. Não vejo muito como ser qualquer aspecto financeiro, profissional. Não consigo ver isso daqui não, tá? Mas aqui é meio como se algo que finalizou fosse para o teu bem. Porque aqui tem a liberação e tem a carta do bem-estar, né? Então, tudo bem que tem um bem-estar material, né? Mas pode ser algo que estava te dando prejuízo, te trazendo até um prejuízo financeiro, né? E aqui agora isso meio que está parado, está sendo finalizado, e isso te causa aqui uma certa nostalgia, né? Não é fácil para você, porque embaixo da carta do fardo tem as dores de amor, né? E aqui com essa carta 3, que já é uma carta de dores, que já é uma carta de traição, sofrimento, enfim.
combinado, né? Essa combinação não é muito boa. Torre com fardo, dores de amor, nostalgia. Não tem nada de muito bom aqui, né? Tá acontecendo aí, de repente, um momento de fim. Um fim pode ter sido, né, uma aventura, ou essa carta da aventura pode estar falando de uma história, né? De algo que você se aventurou, de algo que você viveu, uma experiência. E isso não está sendo bom para você não, né? Pelo que eu tô vendo aqui, Áries. Dores de amor tá presente. Mas você está sendo liberado e provavelmente isso daqui é um livramento, né? Como falam. Você está sendo liberto aí de algo que não te fazia muito bem. E você está passando aqui por um turbilhão. Mas vamos pegar mais informação pra gente entender o que está acontecendo aqui? Eu vou embaralhando aqui o tarô. Enquanto a gente vai conversando, eu dei uma embaralhadinha de leve, mas embaralhar melhor. Pronto, tá bom. Vou cortar. Vamos lá. Clarifica a liberação, por favor. E o relâmpago. A sacerdotisa. 6 de espadas. Pajem de espadas. Clarifica a sacerdotisa, por favor. 8 de ouros com pajem de ouros. Aqui a gente pode estar falando com o 6 de espadas, que é uma carta de transição, né? No fundo do deck tinha a imperatriz, ó. Tá? Com a sacerdotisa, né? E a estrela. Cavaleiro de paus. Rainha de paus. Para uns aqui, a gente pode até estar falando, e depois no final eu posso ver, você está sendo liberto aqui, ou liberado aqui, né? Até porque essa carta do relâmpago, né, é a torre que destrói, né, que traz uma desconstrução para poder reconstruir, vamos dizer assim, né? E aqui tem carta que pode estar trazendo aqui um tom de magia, feitiço, alguma energia ruim, porque tem a sacerdotisa, tem a carta do pajem de espadas, tem a liberação com relâmpago, e aqui pode estar falando que você, né, estava com algum tipo de drenagem energética, alguma energia baixa, alguma coisa assim, por conta do alguém que talvez não queria que você conseguisse algo, ou que estava te trazendo prejuízo financeiro, né? E entre outras dores, né? Entre outras coisas. Mas depois eu vejo essa parte espiritual, mas que tem alguma coisa, tem, né? E que você está sendo liberado disso agora, vamos dizer assim. É como se essa energia estivesse indo embora, você está sendo limpo por alguma força aqui, enfim, vamos ver depois mais lá na frente, tá? Mas aqui a gente pode estar falando de um momento mesmo de fim, né? Que você está sendo liberado, onde eu vejo que você carregou muitas coisas mesmo, como se fosse o fardo aqui trazendo esse peso, e através de diálogos, através de coisas que foram faladas, foram sentidas, e fazendo uma transição, né? Você carrega muita coisa com você trabalhou muito nessa questão, nessa atmosfera, e eu acho que aqui você vai para um lugar melhor, vamos dizer assim, né? Clarifica aqui a aventura e o bem-estar material. Rainha de espadas. As de paus. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho. Mais o que para essa rainha de espadas? Nove de ouros. Com as de copas, cavaleiro de copas no fundo de deck. E eu pedi para clarificar aventura e bem-estar material, né? Aqui me diz que essa história ou essa experiência, né, precisou da sua mente limpa, mas também de você ficar sabendo de muitas coisas que você não sabia, né? Um bichinho fazendo parte aqui do jogo de vocês. Com o pajem de espadas e a rainha de espadas, me fala que você ouviu coisas que você não gostou, você, né, deu ouvidos, talvez, a coisas que não foram muito boas. Isso tirou tua paz, né? Aqui com as de paus e o 9 de ouros, foi como se você tivesse entendido
Ó, tem um bichinho que quer fazer parte da mesa de vocês. Eu tô no meio do mato, gente, então aqui tem muito bichinho. Vamos lá. É como se você tivesse encontrado, no fim, uma grande oportunidade de se... Como se eu vou dizer? De se liberar de uma energia ou de alguém que estava te sugando alguma coisa, principalmente materialmente falando, financeiramente falando. Talvez essa pessoa, você tenha descoberto que alguém era interesseiro, ou estava com você querendo algo mais, ou estava sendo, sabe, sacana na questão financeira, querendo te sugar mesmo. Não tem outro termo para usar. E aqui, ao mesmo tempo que você ficou chateado, chateada, porque você estava pensando com outros pensamentos, outros planos, e aqui vai te trazer, né, uma saudade, dores, decepções, né? Mas é como se você entendesse, sabe? Como eu tinha falado numa das últimas leituras diárias que vocês estavam num crescimento bem legal, assim, né? Num amadurecimento muito bacana. E aqui eu acho que a partir desse amadurecimento você enxerga uma grande oportunidade de... Agora eu acho que eu consigo, então eu vou deixar isso para trás. Não enxergo que é uma pessoa que talvez não queira as mesmas coisas que eu, sabe? E aí te dá uma preguiça. E você simplesmente vai, porque o As de Paus aqui com 9 de ouros é como se você tivesse entendido que isso não é pra você, que essa energia não é bacana, que tava te drenando de alguma forma, e você simplesmente vai. Clarifica a preguiça com a nostalgia. O Cavaleiro de Ouros, olha só. Eu vou levar o que é meu aqui, o que é importante meu aqui, eu vou embora, eu vou com isso pra outro lugar, sabe? Mas o quê? Peraí que caiu. Pronto. O Rei de Espadas. No fundo de deck, o Sol. Com Pajem de Paus. 9 de espadas. Rei de copas, exatamente. 8 de espadas, 4 de espadas, 2 de copas, rainha de paus, temperança, 7 de copas, pajem de copas. Muitas cartas de sentimentos aqui. É como eu disse, você tem sentimentos por essa pessoa, você tem, né, noção de que você gosta dela e tal, mas você também tá num patamar assim de lucidez por conta da carta do Sol aqui. E o Rei de Espadas trazendo você bem decidido e entendendo que o que você carrega, o que você quis, ou o que você planeja, ou o que você tem a oferecer, e o que você quer de volta é algo muito sincero, muito leal, e você não estava tendo isso daqui, né? Eu não clarifiquei, vou clarificar agora: isolamento glacial e ociosidade, tá? Cinco de copas. Mais o quê? 10 de ouros. E o fundo de deck, 3 de copas. Eu falei que essa carta do isolamento glacial, 3 de espadas, é uma carta de traição, ou de dor, ou de sofrimento, ou de... Poxa, essa pessoa me decepcionou, entende? E isso abre margem para quê? Para você fazer ou ficar no nada, do tipo, não quero mais nada. Eu quero dar um tempo, eu quero terminar, que no caso, ociosidade com relâmpago, eu vejo um término aqui, tá? E aqui é porque você viu algo que você... Essa carta do 5 de copas, olha, é uma carta que traz muito essa nuance de ter visto algo que você não deveria ter visto, não deveria ter visto ou não queria ter visto, e aqui você enxerga isso, e aqui nessa carta a pessoa tá indo embora, né? Mas no caso aqui eu vejo que é você que foi embora, tá? Aquele plano que você teve, aquilo tudo que você planejou com essa pessoa, vai embora, vai por água abaixo, você desiste disso aqui, tá? O fardo com dores de amor. Ó. As de copas, cavaleiro de copas. É exatamente isso. Estou cansado, vou pegar aqui todo o meu sentimento, a torre no final, com as de espadas. É exatamente isso. Pego aqui tudo que eu achei, tudo que eu vi, tudo que eu descobri, tudo que eu entendi que você quer e eu não quero, todos os planos que eu fiz, tudo isso que foi construído, e eu me libero. A torre tá 2 vezes na sua mesa. 2 vezes. 2 vezes. Então, assim, destrói de lá, destrói de cá. Você destruiu minhas expectativas, meus planos, Você me frustrou e eu agora destruo a nossa relação. Tipo isso. E você aqui agora vai embora.
com a consciência e vejo aqui tudo bem, dói, machuca, mas você tá com a consciência tranquila, porque você tá fazendo a coisa certa. É o que eu tô vendo aqui. Tá? Você tá fazendo mais do que certo, porque você agora tem maturidade suficiente para entender que essa é a coisa certa a se fazer. Vamos entender aqui os sentimentos pra gente poder continuar? Eu vou embaralhar o Delfos de novo, porque ele tem muito desse tom de sentimento, intenção, né? Gosto desse oráculo por conta disso. Ele é muito objetivo quanto a sentimentos e intenções, né? Então eu vou abrir com ele. Eu quero entender quais os seus sentimentos nesse momento quanto ao futuro. O que você quer aqui pra você daqui pra frente? O que você espera? E me fala do futuro próximo, por favor. A intuição, ó, já abriu com você seguindo a sua intuição. Exatamente o que a gente estava falando. A escolha, muito bom. O guia. E o fundo de deck, proteção angelical. É exatamente o que a gente estava falando. Agora você segue a sua intuição, você faz as suas próprias escolhas. Você não deixa mais ninguém atravessar você, né? O guia aqui é você, seu próprio guia. E também pode estar falando aqui de novo, se você gosta, né? Eu vou ler já sobre a parte espiritual, mas tem o guia com proteção angelical, é a espiritualidade aqui berrando e também falando com você através da sua intuição, te orientando nas suas escolhas. Então aqui tem a espiritualidade muito perto, falando com você e te orientando nas suas escolhas, que são essas que você está fazendo nesse momento, tá? Deixa eu saber sobre as intenções dessa pessoa que você está encerrando essa relação. Quais as intenções dessa pessoa? Sentimentos e intenções dessa pessoa para com Áries. Ó, o triunfo, tempestade, mais o quê? O romance, a tentação. E o fundo de deck, música celestial. Acho muito que era aquilo de quando a gente estava falando lá no começo que essa pessoa, você viu nessa pessoa um interesse financeiro, né, uma coisa assim, outros interesses que você não tinha, tá muito nessa carta do triunfo com a tempestade, né? Talvez ela não tivesse com bons planos para com você. Existe aqui um sentimento? Existe, porque tem a carta do romance e da tentação na mesa. Pode ser que a gente esteja falando sobre sedução, uma coisa mais carnal, assim, né? E a música celestial eu vejo aqui muito como se ela estivesse sendo embalando tudo isso aqui, meio que vestindo assim com uma roupa de festa, vamos dizer assim, para te encantar, sabe? Eu vejo muito isso nessa carta, em vários momentos. É como se estivesse enfeitando muito, sabe? Como dizia uma tia minha, enfeitando o pavão, para poder te levar aqui na lábia, né? Vejo muito isso aqui. Vamos ver aqui com a Sibila, futuro próximo de Áries, né? Diante dessa relação aqui, que você tá praticamente, se ainda não aconteceu ainda, vai acontecer de você se libertar disso, porque você quer, né? Mas vamos ver aqui um futuro próximo, né? Os próximos dias, próximas semanas de Áries com essa relação aqui. Falsidade, a jovem atraente, a velha senhora e o sacerdote. Clarifica, por favor, o sacerdote. Já virou aqui. Militar. Mais o que pro sacerdote? Cara, eu vi um negócio aqui muito engraçado. Ó, ladrão. E, olha, gente. Clarifica a velha senhora, por favor. Eu amo esse baralho. Ó, fidelidade, pensador
E a roda da fortuna. É isso. Aqui tá muito como se essa carta da velha senhora me veio muito como você dizendo assim para essa pessoa: você vem com milho, eu já tô com a broa pronta. Tô cansada de saber o que você quer e não quero mais porque já entendi o que você tá planejando, sabe? Porque essa pessoa aqui tá como um sacerdote e o militar, que é como essa pessoa se acha muito esperta. E tá indo em busca de quê? E engraçado que tem um militar junto com um ladrão, né? É uma coisa muito contraditória e tem aqui uma coisa errada, né? Se o militar tá indo aqui atrás do ladrão, né? É o quê? Essa pessoa tá fazendo coisa errada. Então, assim, ela se acha muito esperta, mas nessa esperteza dela, ela vai se dar mal. E aqui, essa carta aqui é o esforço que ela tá tendo para te enganar. E aqui você pensando sobre fidelidade, você cansada de saber que essa pessoa tá errando, mas você gira essa roda aqui da fortuna, tá? E a falsidade é identificada por você aqui, porque a carta tá aqui e você aqui atraída pela descoberta dessa grande falsidade, entende? É meio isso. Eu vou pegar aqui agora sobre a parte espiritual que eu falei, tá? Vamos entender essa energia que estava pairando aqui pra gente encerrar a mesa. Gente, até meu microfone tá improvisado, então não é o microfone que eu costumo usar. Deve estar com o som um pouquinho mais baixo ou mais longe. Vocês, por favor, me desculpem e tenham paciência que logo logo volta ao normal, tá? Mas pelo menos eu não deixei o canal sem vídeo. Vamos lá. Essa parte energética aqui. O que foi essa energia que eu vi que pairou aqui sobre Áries através dessa pessoa? A rosa vermelha. Alerta. Um punhal. A luz acesa e a estrela de Davi, como já esperava que aparecesse. Mais uma, dá mais uma só. Assuntos de justiça. Fundo de deck, uma saia de mulher, corda com nós apertados, uma calça de homem, intenções ardilosas e magia. Tava aqui, ó. Carta da magia negativa. Tá? Talvez essa pessoa aqui, talvez não, essa pessoa aqui fez algum trabalho, algum feitiço, algum encanto, tipo de amarração, sabe, para te enrolar aí financeiramente, né? Utilizou aqui, ó, espíritos intermediários, são os espíritos de caminho que trabalham para fazer essas transições, para fazer esses encantos, esses feitiços, tá? E aqui a carta de alerta, e muito no campo amoroso, né? Mas aqui, ó, tem proteção, tá? Porque aqui você tá com a estrela de Davi. E é a vitória no seu caso, é a limpeza que está sendo feita que eu falei lá no começo. Tá? Mas teve sim. Essa pessoa é ardilosa, tá? Muito sorrateira. Queria te encantar aqui para você, né, sair distribuindo teu ouro, literalmente. Vamos encerrar a mesa aqui com uma mensagem da espiritualidade para esse seu momento. Ah, mas você não vai ver. Como que eu vou ficar lá na frente? Vou, gente, eu posso ver, tá? Não tem problema. Aqui eu gosto de encerrar os assuntos no assunto, não ficar vagando muito, porque fica muito confuso entrar em várias searas, vamos dizer assim. Mensagem para Áries sobre esse feitiço, sobre essa energia. A sábia, olha aqui você. Falei? Mas o quê? É você descobrindo, é você, como aquela velha senhora lá, que eu falei. Eu tá cansada de saber, já sabe identificar já quem é malandro, quem não é. Ele. Mais uma. Olha, a Dona Maria Mulambo na mesa. Limpando, né? Dona Maria Mulambo, quando aparece, é limpeza energética, tá? Aqui, gente, Exu Guardião. Tá cercada você aqui. Mesão. Caíram muitas. Eu vou
Não quero, quero mais duas só. Ó, um homem. Ele, de novo, um homem. Que é essa pessoa aí que a gente tava falando que tentou te... E amantes, ó, viu? O que eu falei? O que eu falei? Pacto no fundo do deck, com o tempo, lar, alimento, ó. É isso. Exatamente isso que eu falei. Aqui você adquirindo sabedoria e maturidade para identificar, através aqui também da sua espiritualidade que está soprando no teu ouvido aí, te protegendo. Dona Maria Mulambo na mesa. Vocês devem ter aí Maria Mulambo com vocês. Exu Guardião também aqui na mesa, te protegendo, te amparando. Aqui para te proteger desse homem aqui, ó, amante, que não tava legal e tava drenando tua energia, queria levar tuas coisas, né? É isso aí, as cartas entregam tudo. Me dá uma mensagem final aqui para Áries, por favor, sobre como fica a... Peraí que eu embaralhei errado, calma aí. Como fica a vida afetiva de Áries nos próximos meses, nos próximos dias, depois que se livra disso aqui, né? Como ficam os caminhos afetivos de Áries depois dessa torre aqui? Ó, a âncora, o cofre aberto, a cruz e os lírios. O que a gente tinha de fundo de deck? A montanha, as nuvens, o livro e a chave. História encerrada, né? História encerrada para trazer aqui para você uma nova conquista, uma nova vitória, para trazer aqui coisas preciosas no seu caminho, te trazendo segurança, estabilidade, vencendo os desafios, te trazendo mais fé, te trazendo conquistas, te trazendo uma cura, tá? Aqui eu vejo uma cura e principalmente uma cura espiritual. Clarifica, por favor, a cruz e os lírios. Essa limpeza, né? Que Dona Maria Mulambo tá ajudando aí nesse momento, tá? Ó, do trevo, a sorte, os novos nascimentos, né? Coisas novas para você. Ó, uma nova figura aí aparecendo no seu caminho, tá? Depois da frustração, aqui você conquista novas histórias, vamos dizer assim, tá bom? Com mais leveza e um pouco mais de amadurecimento, mais do que você já tá, porque você tá num momento muito bom, Áries, tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês, até o próximo vídeo, beijo!